Circulando com Lu Lima. Oferecimento Móveis Conquista. Detalhes fazem toda a diferença na hora de decorar. E Boulevard Hall. Venha conhecer o único cerimonial sensorial do Brasil. Olá, começa agora mais um programa Circulando comigo, Lu Lima, aqui na TV Tribuna SBT para todo o estado do Espírito Santo. Dá uma olhadinha só em tudo que você vai conferir no programa de hoje. Vamos falar sobre as ações comemorativas dos 100 anos da Previdência do município de Vitória. Fomos conhecer os exercícios respiratórios do método hipopressivo. Tem bate-papo sobre medicina integrativa e ainda uma entrevista com a capixaba Flávia Montebeller, que vai nos contar como sua transição de carreira e a larga experiência a motivou a abrir sua própria empresa, que faturou mais de 10 milhões no primeiro mês. Muitas dicas e inspirações no programa de hoje, hein? Curtiu? Então fica ligadinho aí porque o Circulando está no ar. Give all your love, nothing left to show. I have been there too, alone in my despair, watching life go by, no one who to share. Circulando com Lu Lima. A Previdência da Prefeitura de Vitória comemora 100 anos, muita história para contar. E quem tá aqui comigo são dois ícones aí dessa trajetória, desse centenário. João Luiz é o atual presidente da Associação de Aposentados de Vitória. E o Júlio Peixoto é também aposentado da Prefeitura e está à frente aí das comemorações. 100 anos de história, tem marcos aí importantíssimos para todos vocês. Há uma história longa, escrita com suor pelos servidores da prefeitura. E primeiro o Instituto começou lá em 1913, sob a chancela de Caixa Beneficente Marcondes de Souza. 2 anos depois ela foi extinta e retornou em 1925 sobre a denominação Caixa Beneficente Washington Pessoa. E perdurou com essa chancela até o ano de 1986, quando passou a ser Instituto de Previdência Washington Pessoa. E em 1997 ela passou a ser IPANV, Instituto de Previdência dos Servidores do município de Vitória, e ao qual mantém-se até hoje, prestando relevantes serviços aos aposentados e pensionistas do município. São 5.850 aposentados e pensionistas e 8.000 servidores ativos que são segurados dessa instituição. E eu repito a vocês que esse marco jamais a Associação dos Aposentados iria permitir que passasse incólume ou olvidarem fazer essa comemoração. Eu, como o conselheiro mais longevo do estado do Espírito Santo, tenho muito orgulho em comemorar isso, porque eu estou há 50 anos dentro da prefeitura. Aposentou, mas continua nativo. Aposentei em 1995, mas continuo no Instituto voluntariamente e fazendo com que resplandeça cada vez mais o brilho do trabalho previdenciário que é gerado pelo IPANV. Que bacana poder compartilhar essa história, né? Afinal, 100 anos não são 100 dias e todo esse resgate, toda essa memória também é importante para quem está na prefeitura hoje e para as lutas que estão por vir, não é verdade? Com certeza, Lu. Ao comemorar o primeiro centenário do Instituto Beneficente Washington Pessoa, hoje PANV, na condição de presidente, com muito orgulho, da ASSIM, Associação dos Aposentados e Pensionistas do município de Vitória, eu parabenizo a todos nossos associados e não associados, e que tanto lutam, que lutaram e lutam pelo engrandecimento da instituição previdenciária desde o início do século XX até o presente momento. E vocês receberam até depoimento aí parabenizando esse centenário. Aos ex-companheiros de trabalho, no momento que o Instituto Beneficente Washington Pessoa, hoje IPANV, comemora o seu primeiro centenário, torna-se impossível não sobressair em nossas mentes os nomes e lembranças dos colegas servidores do município que ajudaram a construir esta centenária história. Assim jamais, como o Júlio falou, poderia olvidar
e deixar passar em branco essa data tão importante. Legal, e não vai passar em branco mesmo, afinal tem uma série de ações aí que estão na programação. Por exemplo, nós estamos com as pesquisas finais e vamos lançar um livro contando a história desse centenário e vamos criar um selo, vamos fazer um brasão, vamos fazer um banner e vamos divulgar no mundo afora tudo isso que foi feito durante esses 100 anos. Parabéns pela iniciativa que possa inspirar aí outras instituições, outras organizações. Afinal, um povo sem memória é um povo sem história. Bora falar de saúde e hoje o assunto é método hipopressivo. Vim conversar com uma personal que é expert no método e às vezes a gente olha assim, parece simplesmente uma respiração, algo mais simples, mas envolve aí benefícios, a gente pode dizer, para a saúde como um todo, Catarine? Isso mesmo. O método hipopressivo é uma técnica de respiração e postura. E através das posturas que a gente usa, a gente consegue trabalhar todo o corpo, desde a pontinha do pé até o topo da cabeça. E com isso tem vários benefícios. Voltado para a saúde, a gente tem ali um tratamento postural, respiratório para quem treina, melhora muito essa questão de respiração na hora do treino, dores nas costas, principalmente lombares, intestino preso, quem sofre de intestino preso, a gente tem um trabalho bem legal aí, porque a gente faz uma massagem no intestino e com isso ajuda a pessoa a ir no banheiro com mais frequência, né, o normal. Isso. Com relação à incontinência urinária, porque não é só o abdômen, né? A gente recruta também lá no assoalho pélvico. Então, quem tem escape de xixi, melhora também, porque a gente fortalece essa estrutura. Gente, é muito benefício. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando, porque é muito bom. Acho que todo mundo deveria conhecer essa técnica. Olha, e que bacana. E olhando assim, os vídeos nas alunas, é difícil de entender. Hoje ela me desafiou a entender na prática mesmo, a fazer. Nunca fiz, é a primeira vez. E qualquer pessoa mesmo pode fazer? Para iniciante, para quem está mais avançado, como que é isso? Todo mundo pode fazer, porém tem grupos que precisam de fazer um protocolo diferente, por exemplo, gestantes. Gestantes não pode fazer apneia e vácuo, que tem no treino. Então a gente faz uma adaptação para esse grupo. Cardíacos, asmáticos, mas no geral pode, mas é bom procurar um especialista para você poder aprender e ver um treino mais assertivo para você. Bacana, ou seja, dentro do método tem vários tipos de exercício e que também você consegue, assim, como num treino de força, na academia, adaptar também para o objetivo e para o que a pessoa precisa ou deseja? Exatamente. Uma pessoa, por exemplo, que tem incontinência urinária, tem posturas que faz mais ativação ali no assoalho pélvico. Então, a gente passa algo mais voltado para aquela pessoa, para o objetivo dela. Com relação à diástase também, que é muito comum numa mulher no pós-parto, tem posturas que ajudam mais nessa ativação na linha alba. Então, a gente passa algo voltado para essa pessoa, para essa mulher. E para quem já treina, né? Se a pessoa fala, mas eu já treino, eu já alongo, eu já tenho uma consciência corporal, agrega mesmo assim? Agrega, independente se a pessoa, por exemplo, não sou mãe, não tenho dores nas costas, mas tem um lado estético, né? Que ajuda aí. E aí a gente afina a cintura, melhora. Potencializa o treino, então. Isso, potencializa o treino. Aquele abdômen mais estufado, ele tende a entrar mais, ficar mais lisinho, a barriga mais lisinha, não emagrece. Mas como a gente trabalha muito um músculo que a gente chama de transverso, que o transverso é como se fosse uma cinta natural que fica no nosso abdômen. Como a gente faz muita ativação desse músculo, então acaba alinhando melhor a sua linha de cintura. E o seu treino, você fica mais forte. Por quê? O seu centro vai ficando forte, então a sua extremidade também fica forte. Então, na hora de um agachamento, você consegue pegar mais carga, você consegue ter uma consciência melhor na hora de fazer qualquer exercício na academia, porque você vai conseguir ativar melhor seu músculo do abdômen. E a Maíra já faz o hipopressivo há mais de 3 anos e foi diferente, mudou porque você já treinava antes, você aderiu, a gente pode dizer assim, acrescentou?
Foi um complemento nos treinos que eu já fazia, né? Porque são outros benefícios além dos que eu já procurava na musculação e outros treinos. Então eu acho que complementou as minhas atividades e tem acrescentado muito na minha vida e já é parte da rotina. O que é que mudou tanto assim? O que você sentiu de efeito? Eu senti muita melhora na minha dor nas costas, né? Tô quase zerada em relação a isso. É uma coisa que era muito constante, me incomodava muito. Inclusive foi um dos motivos de eu começar a treinar, foi essa bendita dor. A postura também, que está muito relacionada a essa dor. Senti até que minha forma de respirar melhorou. Eu acho que eu tenho mais consciência corporal. Então é uma coisa de relaxamento também, além de todos esses benefícios. É um momento que eu paro, respiro, coloco uma musiquinha. São os meus minutinhos que ninguém interrompe. Então acho que a saúde mental também ganhou muito com esse treino. Que bacana, legal você comentar isso, porque no início precisa dessa orientação tete a tete com a professora. Mas depois é fácil de fazer sozinho em casa? Exatamente, eu acho que é um treino que no começo talvez cause um pouco de estranheza, né, pelo vácuo e tudo mais. Mas com a orientação correta da professora e os treinos em casa, você pega a prática e vai virando muito natural. É quase automático, você já faz um movimento de braço, de respiração e é muito tranquilo. Você pega 5 minutinhos do seu dia, onde você estiver e faz. Agora a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas fica ligadinho aí que no próximo bloco tem entrevista sobre medicina integrativa, uma prática médica que não para de crescer. E ainda vai rolar um bate-papo com a empresária Flávia Montebeller, uma capixaba que saiu de Baixo Guandu, não parou de crescer, uma empreendedora nata que só no primeiro mês de empresa já faturou mais de 10 milhões. Fica ligadinho aí que a gente volta rapidinho. Imagina uma escola que tem acompanhamento individual para cada aluno e focada na formação integral, ou seja, social, afetiva e cognitiva. Assim é o CEPC, Centro Educacional Praia da Costa, que agora também tem unidade em Aracruz, o Centro Educacional Praia de Coqueiral. Ambas as unidades vão desde 2 aninhos até o pré-vestibular. E nesse vídeo você vai conhecer um pouco mais dos diferenciais do infantil e do Fundamental 1. Os pequenos já começam a desenvolver habilidades importantes como educação financeira, cozinha experimental, hortinha, dentre inúmeros projetos que são desenvolvidos de acordo com cada idade, em salas de aula com número reduzido, para que o acompanhamento seja particularizado. Assim, eles já crescem com uma base de educação socioemocional, potencializada com a Escola da Inteligência, desenvolvida pelo renomado Augusto Cury. As atividades lúdicas e a Casa da Árvore atraem as crianças para aprender brincando. E o programa bilíngue já desenvolve a segunda língua desde os primeiros anos. As crianças ainda têm um acompanhamento de perto com uma equipe multidisciplinar com pediatra, psicólogo e psicopedagoga. Quer uma escola que valoriza o potencial do seu filho de maneira individualizada? Então vem conhecer de perto o CEPC, que há 33 anos vem mantendo valores que marcam gerações. Dia 23 de janeiro é celebrado o Dia Mundial da Medicina Integrativa e a gente vai falar um pouquinho sobre o assunto. Estou aqui com o Dr. Mark Storck, que já tem a medicina integrativa aí na sua carreira médica há quantos anos? Já tem vários anos. Estamos trabalhando com a ideia aí de cerca de 10 anos já, trabalhando com essa prática, né? A medicina integrativa é uma prática, ela não é uma especialidade e que vai convergir, ela vai apontar um número grande de ferramentas para que a gente possa diagnosticar e tratar os pacientes. E o que ela difere tanto de uma prática, digamos, uma prática médica convencional? Sim, a prática médica convencional, ela vai adotar de forma muito intensa a alopatia, que também é um recurso importante, estratégico. São os remédios. Que são os remédios que a gente geralmente vai encontrar nas farmácias, nos hospitais.
A ampliação do leque, que já inclusive a gente vem encontrando nas farmácias tradicionais. Então hoje você pode encontrar o fitoterápico na farmácia, você pode encontrar, por exemplo, óleos essenciais da aromaterapia, você encontra vitaminas, sais minerais daquela antiga e conhecida a medicina ortomolecular, como era conhecida. Então, você tem aí a possibilidade de extrapolar esse universo da alopatia clássica. Médicos de qualquer especialidade podem adotar essa linha, essa prática integrativa, digamos assim? Indiscutível. Por exemplo, a minha especialidade é medicina de família e comunidade. Não é? Mas um dermatologista, um ginecologista pode adotar essa prática mais ampliada, já que ele vai poder usar recursos, por exemplo, da fitoterapia, como por exemplo o uso do cranberry para o tratamento de uma infecção urinária bacteriana, onde você pode prevenir, você pode tratar, você pode usar, por exemplo, a aromaterapia. A lavanda, por exemplo, é muito conhecida e hoje já tem ela disponível até em pó para trabalhar as questões da ansiedade, da depressão, da insônia. E você teria então recursos variados, incluindo até práticas orientais, como a acupuntura e outras, que vão agregar no tratamento, por exemplo, de uma dor crônica. Então, a medicina integrativa, de acordo com o perfil, inclusive de adoecimento do paciente, ela vai poder ter aí inúmeras ferramentas para a condução do caso clínico. E dentro dessa lógica, a gente não vai estar focando tanto apenas na consequência, na sintomatologia. A gente vai poder abordar muito a questão causal dos adoecimentos. Então, respeitando mais a fisiologia, a fisiopatologia, com esses recursos mais amplos, é como se a gente fechasse a porta de múltiplas causas de um mesmo adoecimento. Então, às vezes, uma pressão alta, ela não é causada por um único elemento. São vários elementos. E aí, quando eu amplio esse leque de possibilidades, eu vou, inclusive, estar fugindo de uma prática só de alopatia. Legal você comentar isso, porque é como se o médico também tivesse que olhar para o corpo mais como um todo. Exatamente, uma abordagem mais sistêmica. Isso é bem interessante porque é uma grande oportunidade de unir o mundo ocidental com o mundo oriental. Hoje um japonês vive certamente mais que um brasileiro e mais que um norte-americano. Então, se a gente não se apropria dessas práticas que estão lá nesse mundo oriental, é como se a gente estivesse deixando escapar ferramentas estratégicas para intervir na causa das doenças e também para prevenção de doenças, considerando inclusive aspectos genéticos. O número de revistas científicas que abordam o tema e que tem a medicina integrativa como foco central, ela já está espraiada por todo o mundo mesmo, né? E o Brasil, ele vem aumentando esse esforço, não é? Com pós-graduações dedicadas e um movimento interessante de saúde integrativa, onde outros profissionais, como os nutricionistas, já adotam uma prática da nutrição funcional. Assim como dentistas têm uma lógica de atendimento da odontologia biológica. Eu estou dando esses dois exemplos, mas isso extrapola para outros profissionais. Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, onde você tem então essa busca de um leque mais amplo de abordagem do paciente. E é interessante porque isso complementa práticas. Muito legal a gente falar isso, né? Porque a gente vê que os profissionais aí estão de olho sim nessa questão de se a gente pode ir na causa e resolver o problema, por que ficar só remediando? E se a gente falar assim de novidade aí, tendência, o futuro próximo aí da medicina integrativa, o que a gente pode falar que tem de novo? Tem de novo uma apropriação cada vez mais sistemática e contundente de tecnologias que vão nos aproximar, enquanto medicina integrativa, de um grande movimento político e social que existe, que é chamado de transhumanismo, onde a ideia é usar a tecnologia da melhor forma possível dentro do campo da saúde
para o benefício das pessoas, não só para aumentar a expectativa de vida, mas também para aumentar a qualidade de vida das pessoas. Um exemplo claro é o uso, por exemplo, do equipamento S-Complex, não é? Que faz um check-up não invasivo, que vai nos trazer um conjunto de informações que eventualmente um exame de sangue não vai conseguir, um exame de imagem não vai conseguir. Então, ter, por exemplo, em testes genéticos, conseguir observar uma linha de tendência daquele paciente para determinados adoecimentos e talvez não para outros, onde a gente possa dar o quê? Um enfoque de abordagem, inclusive respeitando a lógica de uma nutrição mais funcional e que a gente possa reforçar, inclusive, o trabalho do profissional que vai constituir um plano alimentar, não é? E que a gente possa não deixar a pessoa numa lógica de condenação, de que porque o avô teve uma doença, a avó teve uma doença, a mãe, o pai teve uma doença, que a pessoa também vai ter. Não, de repente é um reforço com o uso de um nutriente, às vezes de um hormônio, de uma dessas ferramentas terapêuticas que vai servir às vezes como prevenção. A gente pode dizer então que é sim o futuro da medicina, em que a tecnologia, a inteligência artificial cresça não só nos tratamentos para grandes doenças e sintomas, mas também na prevenção e na causa, é isso? Sim, a gente pode ter uma estimativa que cerca de 23% do nosso adoecimento ele tem muita ligação com a genética, mas deixa aí uma brecha de 77% para questões de estilo de vida e a nossa interação com o meio ambiente. Então, se a gente consegue ter essa agregação tecnológica, investigando a questão genética de forma mais ampliada do que se faz corriqueiramente, e a gente tem uma possibilidade de intervenção, estilo de vida mais qualificado, considerando esse indivíduo sob todos os aspectos, e podendo utilizar o conjunto das profissões da área da saúde para a melhoria do cenário de saúde dessa pessoa, a gente está olhando para um futuro muito promissor, não é? E que 2023 possa reforçar essa tendência e a gente viver cada vez mais e melhor. Do mundo da saúde, vamos para o mundo do empreendedorismo no próximo bloco. Fica ligado que tem uma entrevista com a empresária Flávia Montebeller. Ela saiu de Baixo Guandu para construir uma história de sucesso, passou por transição de carreira e hoje, com a sua empresa recém-lançada, faturou números aí históricos. Muitas dicas ela vai dar. Fica ligadinho aí que é no próximo bloco. Agora vamos falar de empreendedorismo feminino, carreira, sucesso, e a minha entrevistada Flávia Montebeller, do interior do Espírito Santo, aí já ganhou São Paulo, e o pensamento é mundo afora, mais uma história que inspira muita gente, porque não é tão fácil, né, Flávia? Nunca é tão fácil. Nunca é, mas como eu sempre digo, com um trabalho duro a gente consegue. E acreditando, começa da gente, né, o acreditar, depois a gente tem aí um caminho de pessoas acreditando na gente até a gente conquistarmos e conseguirmos, ou enfim, o céu é o limite e a gente chegar realmente onde a gente planejou. A Flávia é formada em farmácia, pós-graduada em farmácia também. E quando que foi a grande virada de chave, assim, que você viu, peraí, o Espírito Santo tá pequeno para mim? Essa parte é interessante, porque logo que eu me formei aqui, a ideia já era sair do Espírito Santo. Então eu tive uma oportunidade fora, em Brasília, na época, ainda como farmacêutica, e foi num dos empregos que eu tive que eu notei que o marketing era uma área assim que poderia me deixar mais feliz profissionalmente. Uau, já pensou isso, gente? Você formada com uma carreira consolidada e de repente se encontra numa outra área. Daí vem a possibilidade da transição de carreira. Exatamente. E aí, como é que foi? Essa é a parte mais interessante.
porque quando eu resolvi mudar para São Paulo, eu tive um executivo da época, de uma entrevista que eu tinha, ele acreditou que eu poderia fazer uma função no marketing. E que a gestora de RH ficava assim para mim, Flávia, tem uma vaga de trade marketing. Eu não sabia o que era. E eu falando, que legal, mas eu sempre fui disso, de assim, o desafio tá ali. Eu sempre fui de pegar e muito acreditar naquilo. Eu falava, eu posso, a gente pode fazer. Logo que eu ganhei esse cargo, eu comecei a estudar, entrei no MBA de marketing, uma área que eu fazia assim muito superficialmente. Entrei no MBA, estudei. Fui condecorada pela FGV como aluna de destaque na época, de tanto que eu estudei para isso. E quando eu fiz o meu primeiro produto, eu descobri que eu estava no lugar certo. Eu queria criar produtos para as pessoas experimentarem esses produtos. Não é à toa que a história da Flávia foi contada nesse livro Mulheres do Marketing, ali, uma das capixabas em destaques aqui, que mostram trajetórias de sucesso do Brasil inteiro. E tem livro novo na área também, Mulheres do Marketing, mas aqui você dá 5 dicas aí para quem está começando ou para quem tem esse pensamento mesmo de voar igual você? Exatamente. No primeiro a gente conta um pouquinho da história, eu tenho um capítulo no livro que eu conto a história, a trajetória profissional. E o principal disso, quando eu conto essa história, é passar a mensagem de que realmente o céu é o limite. Quando a gente sonha, a gente acredita na gente, sabe que o que a gente faz a diferença, vai atrás. Eu queria contar isso de alguma forma e eu contei no primeiro livro. E o segundo, a gente já vai para a parte mais técnica, que é um case realmente, que eu quis contar a história da minha empresa, que eu fundei o ano passado. E de tudo isso eu colhi 5 abordagens que hoje com mais de 40, com muita experiência, eu entendo que foram os pontos principais desse sucesso, desse estouro que está sendo a M-Boom. Então já anota aí as 5 dicas, você que é empreendedora, você que é mulher, porque essa bagagem aí também, se inspirar em quem já conquistou, é muito importante. Muito importante. Eu tenho aí minhas N inspirações. E essas dicas, quando eu filtrei, elas são, assim, muito valiosas. E são as dicas que eu tô com o meu time todo dia falando. Primeiro, assim, gente, essas são as minhas dicas, mas claro que a gente adequa isso à nossa vida, ao nosso dia a dia, ao que você entende que você pode fazer, que você é capaz de fazer. Mas atuar num segmento que você tem expertise é extremamente confortável. Então, eu já estava em cosméticos há anos, eu tenho mais de 15 anos de cosméticos. Eu comecei ali em cosméticos. Era onde eu estava mais confortável e onde eu tinha mais expertise. Dica número 2. Cultivar bons relacionamentos. Então, na minha vida inteira, meu longo caminho profissional, eu tive muitos parceiros, né, bons relacionamentos. Escolher quem são as pessoas, os parceiros que estão do seu lado, mas eu tive muita ajuda, eu tive muito incentivo. Então, quando eu não queria ter a minha empresa, eu tive incentivos de todos os lados. Pessoas que eu não sabia, nem acreditavam tanto em mim, mas que vieram devido ao relacionamento que eu cultivei. Relacionamento de confiança, de lealdade, de parceria. Dica número 3. Profissionais que acreditam em você. Quando eu decidi abrir a empresa, eu queria realmente pessoas que acreditassem no negócio. Porque se eu começasse com pessoas que não acreditavam como eu acreditava, não ia ter jeito. Então, quando a gente começou com tão poucos, mas pessoas que acreditavam tanto, que foram tão bem escolhidas e elas sabiam tanto o que a gente estava ali para fazer, que deu muito certo. Dica número 4. Que é uma coisa que eu repito assim, insistentemente, que é oferecer o seu melhor. Em qualquer coisa que você faça na sua vida, qualquer coisa, ao acordar, ao longo do dia, ao dormir. Isso é uma coisa que eu falo desde que eu abri a empresa, Lu. Gente, vamos fazer o nosso melhor, porque no final, sempre vai ter alguém ali valorizando esse melhor que você deu. E para fechar, última dica aí. Parcerias e comunicação fortes. Então, é até um ponto muito importante. Não adianta você ser bom e ninguém saber, né? Exato. E a gente escolheu uma estratégia muito boa, que foi quando a primeira linha
da MBOOM foi a Fran by Francine Elk. Então, eu estudei várias influenciadoras, porque eu já trabalhava com influenciadoras há anos. E foi nisso que eu pensei para abrir a empresa. Então, eu vou trazer uma linha assinada pela pessoa certa. Então, a gente escolheu a Francine Elk, que já era uma influenciadora de beleza. Quando veio a Fran, a gente tinha que descobrir como que a Fran ia chegar no consumidor de beleza. Então, porque aí era o nosso negócio. Então, como que a gente comunica a Fran? Então, direção criativa, monograma, aí o pessoal de produtos cruza todas as ideias e a gente chegar realmente no que o consumidor daquela marca nova que estava vindo para o mercado, de uma empresa nova. Então, a comunicação forte, e foi uma época que a gente pegou todos os eventos que estavam acontecendo em São Paulo. A gente sabia que todo e qualquer consumidor que aparecesse em qualquer lugar gravando o produto da Fran, todo mundo que assistisse ia saber que era a linha da Fran. Então, a comunicação foi extremamente bem feita e estratégica. Pegaram as dicas aí, né? Muito obrigada pela inspiração, história de sucesso, a gente tem um orgulho. E se a gente viu que em poucos meses a marca aí já tá faturando milhões, já tá esse sucesso todo, como você falou, não tem limite para crescimento e você merece muito. Parabéns. Obrigada, Lu. Muito obrigada. E para quem não conhece, a MBOOM é uma empresa que a gente fez um ano agora. A gente fechou aí nosso primeiro ano com mais de 100 milhões de faturamento. As linhas estão indo super bem. A Fran, inclusive, entrou na lista Under 30 da Forbes. A gente acabou de lançar a Karen Bacchini Beauty, que é uma outra linha. A gente tem novidades para 2023. A gente vai para o mundo, sim. Então, assim, não tem limite pra gente. Não tem, trabalhando. Essas dicas que eu dou, a gente segue o tempo inteiro, o time o tempo inteiro. E é isso. Hoje vimos aí como memórias são importantes e como histórias engrandecedoras nos inspiram. Não foi à toa que gravamos aqui as chamadinhas direto do Clube do Saldanha, que inclusive está todo repaginado. Vale a pena uma visita, que é ícone aqui da nossa capital, Vitória, no Espírito Santo, que a gente tem muito orgulho de ter paisagens assim maravilhosas. O Circulando de hoje fica por aqui, mas eu já te espero sábado que vem, 12h50, aqui na telinha da TV Tribuna, e domingo, 10h30 da manhã. Quem perdeu alguma parte ou quer rever matérias que já passou, é só entrar lá no nosso canal no YouTube, que tem tudinho para você ver e rever. E também pode me acompanhar lá no Instagram, @LulimaTV, para saber aí por onde vamos circular nas próximas semanas. Um super beijo e eu te espero semana que vem. Give all your love, nothing left to show. I have been there too, alone in my despair, watching life go by, no one who to share. Circulando com Lu Lima. Oferecimento. Móveis Conquista. Detalhes fazem toda a diferença na hora de decorar.